Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje iremos estudar a revista de outubro de 1867, que contém 7 artigos que vão nos trazer informações e reflexões valiosas em torno da doutrina. E vamos ver que um assunto que vai predominar muito neste referido mês da revista é a questão da cura, da mediunidade de cura, mas vamos ver que Kardec e os benfeitores darão enfoques muito interessantes a respeito da temática. O primeiro artigo, o Espiritismo em toda parte. Kardec, praticamente de alguns meses na revista, começando ali por volta de 64, 65, já começa a dar ênfase a autores, escritores, poetas, que, sem muitas vezes utilizar o nome do Espiritismo, falavam da ideia espírita. Aqui Kardec vai comentar a propósito das poesias do Sr. Moreau. E Kardec vai começar o artigo dizendo basicamente que é muito curioso ver pessoas que repelem o nome Espiritismo, mas escreviam textos nos jornais, nos livros, poesias, como estamos aqui mencionando, que cuidavam de ideias da doutrina espírita, se não de toda a doutrina, o que seria impossível, mas pelo menos de alguns dos seus pontos fundamentais. E Kardec diz que isto é útil, que não é importante usar o nome Espiritismo, mas que se pregue, que se semeie as ideias elevadas que a doutrina espírita nos traz, para que pouco a pouco as pessoas possam ir tendo consciência, tomando lucidez a respeito destas leis divinas que regem a nossa vida. E Kardec diz que estas pessoas desconhecem tanto que, se afirmasse a elas que elas estavam falando de Espiritismo, elas negariam. Porque, conforme temos visto, muitos dos acusadores do Espiritismo que o atacavam o faziam sem nenhum conhecimento. Pouco entendiam da doutrina espírita ou praticamente nada. Kardec chega a dizer aqui que muitos associavam a palavra espiritismo à apologia dos irmãos Davenport, que nós já vimos aqui, que fraudavam manifestações espirituais em nome do ganho econômico e do prestígio. E associavam o espiritismo ainda às mesas girantes, que foi esse fenômeno inaugural, inicial, que se deu de forma massiva, chamando a atenção da humanidade para a manifestação dos espíritos. Então, bem se vê, conforme Kardec coloca aqui, que era uma visão muito rasa, muito superficial, não havia esse interesse de saber o que é o espiritismo. E como vimos, muitos ali estavam falando da ideia espírita, comentando, registrando, escrevendo, sem terem noção. E muitas vezes eles acabavam trazendo esta ideia por fragmentos. Primeiro, aqui 2 pontos importantes. Primeiro, Kardec, repita-se, falando da importância da divulgação da ideia. Não era importante o nome Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não faz proselitismo, não tem esta exagerada preocupação com o senso religioso. Quantos espíritas existem na nossa cidade, no Brasil? O censo faz parte destes dados matemáticos que se levantam, não só o aspecto religioso, mas a questão de renda, composição familiar, etc. É importante este dado para melhor se compreender a sociedade. Mas o Espiritismo não tem essa preocupação de conversão religiosa. A preocupação é de formar pessoas de bem. Por isso, Kardec, já vimos um texto dele, falando até aí é difícil
fazer com que este senso tenha alguma precisão, porque existem os chamados simpatizantes da ideia espírita, que não se declaram espíritas, repito, nem há esta preocupação, mas adotam, aceitam, acreditam em alguns dos pontos da doutrina espírita, não a conhecem na integralidade. Hoje ainda vemos esse fenômeno, não frequentam os grupos de estudo da casa espírita, vez que outra vão aos trabalhos de Evangelho e Passe, mais preocupados com o passe do que propriamente com a informação espírita. Veremos mais à frente mais preocupados com a cura do corpo físico, o alívio das dores físicas, do que propriamente a busca pela saúde moral. Mas Kardec diz que isso é importante. Nós sabemos que este movimento faz parte do progresso que é sempre gradativo, não há salto quântico na evolução. De forma que Kardec, sempre com esta visão justa, correta, com este olhar para o futuro, de mudança da humanidade, sabia que a ideia para muitos chegaria por fragmentos, e isto já teria utilidade para o amadurecimento daquele espírito do indivíduo. Kardec sempre fala na importância de primeiro o indivíduo tornar-se espiritualista, para depois, se eu quiser, tornar-se espírita, porque o espiritualista acredita em Deus e na existência da alma, na imortalidade da alma. O espiritismo vai além, vai nos apresentar uma vida futura de forma bem particular, que não há penas eternas, não há beatitude e contemplação eterna, acrescenta a reencarnação, o intercâmbio, a moral cristã, a pluralidade dos mundos habitados, de forma que nós vamos encontrando espíritos com esses diversos níveis de consciência que pouco a pouco vão digerindo determinados pontos da doutrina espírita. Às vezes há espíritos que vêm de muitas vidas, de séculos, quiçá milênios, materialistas, ateístas, sem nenhuma preocupação em pensar espiritualidade, em comportamento moral, em educação dos sentimentos, de forma que, à medida que vão recebendo estes fragmentos pelas diversas vias, Kardec aqui está falando, naquela época do espiritismo em toda parte, estava na imprensa, estava na literatura. Hoje em dia também, com as redes sociais, há pessoas que buscam aleatoriamente palestras, sem buscar um orador específico, muitas vezes sem ter noção de qualidade daquilo que se fala do espiritismo, mas acaba ouvindo nas redes sociais, lendo um texto, vendo uma palestra que fala deste ou daquele determinado ponto da doutrina espírita e vai se identificando. Às vezes a pessoa vai se identificar com a reencarnação. A partir dali ela começa a pensar um pouco na justiça divina. Ela não vai pensar a fundo na reencarnação, nas minúcias da reencarnação. Não vai parar para pensar, por exemplo, onde o espírito fica, o que faz, quais são as suas atividades entre uma e outra reencarnação, mas passa a acreditar na reencarnação. Outros vão acreditar mais na parte do intercâmbio espiritual, acreditam no anjo da guarda, nos espíritos protetores, nos familiares que poderão vir ajudar, que poderão vir inspirar. Outros vão se apegar à pluralidade dos mundos habitados, olham o universo, essas bilhões de galáxias, sóis, planetas, estrelas, etc. Outros vão se apegar à questão da própria moral cristã, que o Espiritismo repete, ao cristianismo redivivo, vão somar acreditar em 2 pontos, em 3 pontos, e assim vão. Nós vamos encontrar em nossos lares, às vezes. Às vezes somos aquele espírita mais dedicado, aquele espírita que estuda, que se esforça por viver as lições da doutrina espírita, e vamos encontrar em nossa casa filhos, esposas, maridos, companheiros, pais, enfim, na nossa família extensa. Nós vamos encontrar espíritos que
não adquiriram, não desejam parar para pensar em torno das questões espíritas. Não vão à casa espírita. Existem famílias, por exemplo, que o pai e a mãe estão na casa espírita, frequentam o estudo, e os filhos, às vezes adolescentes, que criança, nós levamos na evangelização infantil. Aos nossos filhos nós vamos levando na mocidade espírita. E muitos pais reclamam que chega às vezes ali 16, 17 anos, estes filhos acabam não querendo mais ir à casa espírita, não querem mais ir a templo religioso, crescem, começam a vida adulta sem nenhuma vinculação ao templo religioso. Mas, para muitos, o fragmento ou os fragmentos do Espiritismo ficaram dentro deles. Muitos não vão ao centro, mas participam do Evangelho no lar, ou participaram. Então escutaram na evangelização, ou no Evangelho no lar, ou na mocidade, ou no diálogo dos pais, vão escutando reencarnação, justiça divina, lei de causa e efeito, imortalidade, influência espiritual, né? E vão estudando estes pontos fundamentais, lei do progresso, da doutrina espírita, e naturalmente que isso, esta bagagem, embora não entendam a fundo e tudo, já vai causando impactos morais em suas vidas. Conhecemos, por exemplo, casos, não é apenas um, por exemplo, de um determinado filho de uma família espírita, embora não muito engajado no espiritismo, mas cresceu no lar espírita, quer dizer, parte da doutrina espírita está dentro dele, e ele, embora tenha ideações suicidas, por variados motivos, ele não pratica o suicídio porque ele sabe que a vida segue. Ele sabe que vai ter que colher os efeitos do suicídio. Então vejam, fragmentos da doutrina espírita que a pessoa conhece, aceita e que já vai produzindo freios morais em seus comportamentos. Aqui citamos um exemplo do suicídio, mas isso pode se dar em diversos pontos da sua conduta moral ao longo da sua existência. Então vai crescendo, esses parentes vão crescendo, muitas vezes acabam depois mais adulto buscando a casa espírita para completar, buscar mais informações desses fragmentos que ficaram dentro dele. De outras vezes não vão se interessar, mas esses fragmentos estão ali norteando. Às vezes poderão até falir nas escolhas, mas está ali o conhecimento espírita. Muitos lamentarão depois do mundo espiritual, irão dar continuidade ou buscar mais a doutrina espírita, o conhecimento lá depois na erraticidade, voltam mais fortes, mais vinculados a essa ideia espírita. Enfim, eu achei particularmente muito interessante Kardec ver com esse olhar, que não era importante usar o nome espiritismo, mas que a ideia espírita, que são leis divinas, que está presente na humanidade desde épocas recuadas, esses pontos fundamentais da doutrina espírita eram aceitos, pregados por culturas, religiões, seitas antigas, e achei interessante Kardec falar desses fragmentos. Então, e às vezes um fragmento aceito, um ponto da doutrina, vai fomentando raciocínios, reflexões, e a própria pessoa vai chegando e buscando para entender as demais partes que compõem a doutrina espírita. Kardec traz um ponto aqui interessante, e esses que, embora não conheçam, e às vezes são até adversários da doutrina espírita, aonde que eles buscam esta ideia, e muitas vezes esta ideia para escrever o artigo, o livro, a poesia, e Kardec fala que chegou um momento que a ideia espírita está no ar. É como se fosse ele uma corrente fluídica, porque os espíritos, desde o surgimento da doutrina, vão trabalhando para que a ideia espírita se intensifique. Então Kardec fala dessa espécie de corrente fluídica por conta da ação massiva desses espíritos que vão inspirando as criaturas humanas a refletir sobre essas ideias. E à medida que alguns começam a pensar e a refletir sobre essas questões elevadas, de grande significado espiritual para a vida, vão entrando em sintonia com esses pensamentos, com essas ideias que estão, entre aspas, como Kardec diz, no ar.
né, como ideias, correntes fluídicas que circulam no ambiente psíquico do planeta, e o indivíduo, a partir do momento que começa a pensar, a refletir, a acalentar esta ideia, vai entrando em sintonia com estas ondas de pensamentos, e ele passa a ter, portanto, como diz aqui, muitas vezes essas inspirações. E é claro que o Espiritismo, diante desses fragmentos, acaba sendo este traço de união, porque o Espiritismo, nós já vimos um texto assim de Kardec, reuniu essas ideias esparsas que estavam presentes em culturas, seitas, religiões, imortalidade, reencarnação, intercâmbio, Deus único, justo e amoroso, lei do progresso, etc., pluralidade dos mundos habitados, e o Espiritismo então reuniu, é o traço de união. E conforme está em O Livro dos Espíritos, lá na lei do progresso, um dia será crença comum, crença geral, e é claro que os espíritos não têm pressa nesse processo, embora agora, nesse momento de transição planetária, metodologias específicas estão sendo aplicadas para que este mundo regenerado possa surgir, conforme vemos de forma bem didática na terceira parte da obra Gênese, e mais recentemente as obras de Divaldo Pereira Franco, Filomeno de Miranda, a quadrilogia Transição Planetária, que culminou na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que trata muito bem dessas metodologias, e mais recentemente uma obra da benfeitora Joana, Mundo Regenerado. Então aqui Kardec fala que os espíritas devem considerar-se como soldados num campo de batalha. Eles se devem à causa e não podem esperar repouso senão quando a vitória for conquistada. Felizes os que tiverem contribuído para a vitória com o preço de alguns sacrifícios. Então, cabe ao espírita, porque o espírita, pelo comportamento, pelo exemplo, pela fala, ele vai espalhando, vai divulgando esses fragmentos, essas ideias espíritas. É muito comum as pessoas interpelarem no local de trabalho, na sociedade, num grupo de amigos. Você que é espírita, o que nos diz sobre este assunto? E ali o espírita espera-se com conhecimento e fidelidade a Kardec, a Jesus, possa expor a ideia espírita coerente, deixando de lado achismos e impressões pessoais, e vai, nestas rodas de conversa, nessas rodas de diálogo, vai divulgando esses fragmentos da doutrina espírita, porque nem é ideia numa conversa, num assunto que surge, descarregar toda a doutrina espírita. Ninguém, as pessoas que desconhecem a doutrina, têm condições de uma única conversa refletir e parar para pensar sobre todos os pontos e as nuances da doutrina, o que é impossível. Mas o espírita vai sendo esse soldado, que vai, portanto, levando, divulgando, promovendo esta caridade com o espiritismo, que é a sua divulgação, na fala e também, naturalmente, que no comportamento. Sobretudo quando vivencia experiências dolorosas e mantém ali a resignação, a paciência, a fidelidade. O próprio Kardec diz assim que o espiritismo toca em tantas questões, as ideias que se agrupam em torno dele são tão múltiplas que, se você quisesse abster de falar de tudo quanto a ele se liga, encontrar-se-ia muitas vezes singularmente impedido. Ou seja, as pessoas, os assuntos que surgem, naturalmente que nos conectam à ideia espírita. Porque espiritismo é ciência, filosofia, religião, explica os fatos da vida, abrange a questão dos desafios pessoais, os desafios familiares, sociais, dialoga com a psicologia, com a ciência, com os diferentes ramos do pensamento humano, fala da moral, da ética cristã, traz Jesus como modelo e guia, nos explica a causa do sofrimento. Então vejam a riqueza temática da doutrina espírita. E vivemos esses tempos de transição onde muitas almas estão buscando entender melhor a si próprias, a si mesmo e a vida. Então por isso que Kardec cita neste artigo, e ele transcreve aqui um texto de um jornal de Chimburg, de 18 de agosto de 67, onde o autor cita as poesias, daí o título do artigo, do Sr. Moreau,
né? E o artigo é longo, vai falar inclusive dos druidas, talvez o autor tivesse se inspirado nos druidas, e ele faz até uma síntese aqui do que os druidas acreditavam, e Kardec fala, praticamente está falando do espiritismo, porque há muitos pontos em comum entre o espiritismo e a crença druida. Aliás, o próprio Allan Kardec, o pseudônimo, é de uma reencarnação dele entre os druidas, né? E então muitos pontos afins. O autor do artigo cita a habitabilidade dos mundos, transmigração das almas, o progresso infinito, e cita tantos outros autores conhecidos que acalentavam essas ideias, sem citar no artigo o nome espiritismo. Ele vai até buscar os druidas para muitas vezes não usar a palavra espiritismo, né, como Kardec havia dito aqui no início do artigo. Então ele cita Jean Renaud, que nós já tínhamos falado, Lamennais, Lamartine, Victor Hugo, né. Então ele vai falar desta poesia do Sr. Moreau, que vai tratar dessas questões. Então é um artigo bem interessante. Depois começa aqui os artigos que nos remetem, e praticamente todos os demais, à questão da mediunidade curadora, mas, conforme já antecipamos, com um alcance doutrinário e filosófico impressionante. Kardec realmente conseguia ir além do comum, do convencional, visando a iluminação de consciências das criaturas humanas, assim como os benfeitores espirituais que assistia Allan Kardec. Aqui o nobre codificador vai trazer um artigo chamado Senhora Condessa de Clerembert, ou Clerembert, e onde ela havia falecido há alguns anos, já de idade avançada, e sempre teve gosto pelos estudos médicos. E ela, nos últimos 20 anos da vida, havia se consagrado ao alívio dos sofrimentos, um devotamento completo, e ela operou inúmeras curas. E ela misturava este conhecimento médico que ela buscou, aparentemente não foi uma faculdade de medicina, não era médica. Naquele tempo a gente sabia as dificuldades que as mulheres tinham para acessar o curso superior, mas foi buscar por conta própria esses estudos médicos, e ela muitas vezes também tinha muito conhecimento de substâncias retiradas das plantas, a cura pelas plantas. Sabemos que a planta, o reino vegetal, nos oferece muitos medicamentos para as enfermidades da criatura humana. E ela vai falar também que ela recebia uma instrução de um espírito que a ajudava. Ela não era médium de cura, ela não era um instrumento, onde os espíritos, utilizando-se dos recursos fluídicos dela, promoviam ou produziam as curas clássicas através da mediunidade curadora. Mas ela recebia esta intervenção dos espíritos através de indicação de medicamentos. E não era um medicamento universal. Conforme o doente, conforme a situação, ela recebia dos espíritos esta informação para para que se fosse feito medicamentos, principalmente à base de plantas, para o doente. Então Kardec vai falar, gozava de uma clarividência, que lhe fazia ver o mal e a guiava na aplicação dos remédios que lhes eram inspirados. Além disso, pelo próprio conhecimento que tinha da matéria médica e das propriedades das plantas. E aí, lida este fato, Kardec fez a evocação da condessa, e ela vem trazer as explicações adicionais. Isso era belo, não cansamos de registrar um fato real que suscitava questões doutrinárias, e às vezes o próprio espírito ligado ao fato, ou muitas vezes um outro espírito, vinha trazer esses esclarecimentos adicionais na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que aliás, estamos gravando aqui o programa no dia 3 de abril de 2023, e sabemos que no dia 1º de abril, portanto há 2 dias, comemorava-se aí a Sociedade Parisiense, né, que ela começou a existir, a sua data de início,
dia 1º de abril de 1858. E aí Kardec faz diversas indagações a elas, a respeito da própria mediunidade que ela tinha, e ela vai falar, né, de trazer explicações. Desde a minha infância, por uma espécie de atração natural, ocupei-me do estudo das plantas e da sua ação salutar. Mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto das minhas vivas preocupações. Eu já tinha sido médico. Quanto à faculdade particular que me permitia ver à distância o diagnóstico das afeições de certos doentes, porque eu não via por todo o mundo, e prescrever os medicamentos que deviam dar à saúde, era muito semelhante à dos vossos médicos, médiuns atuais. Eu estava em relação com um ser oculto, que se dizia espírito, e cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados. Então veja só, ela explicando. Primeiro, a aptidão pelo conhecimento médico. Já havia sido médico em vida passada. Então veja como a reencarnação vai explicando essas aptidões inatas, o gosto por determinada área do conhecimento humano, determinada profissão, a própria facilidade de exercer a profissão, porque não é a primeira vez, muitas vezes. Então a reencarnação nos explica. Claro que muitas vezes essas aptidões vêm bloqueadas para que o espírito possa buscar o aprendizado em outras áreas do conhecimento humano, em outras profissões, porque se o espírito sempre der vazão às tendências, no caso dela, viria a ser médico, 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 e limitaria o progresso intelectual. E sabemos que o espírito tem que progredir nas diversas áreas do conhecimento humano. Então, às vezes vem bloqueado, o espírito faz um planejamento para buscar outras áreas. Eu sempre brinco que no meu caso tem uma pobreza muito grande para a área artística. Gosto da área exatas, por exemplo, né? Humanas, mas artística eu tenho assim uma dificuldade enorme, então preciso ainda vir em outras reencarnações para desenvolver essa aptidão artística, para a música, para a poesia, para a literatura e etc. Então às vezes vem bloqueado para que progressos em áreas diversas o espírito possa fazer. E aqui ela explica naturalmente a metodologia, então que ela não era uma médium de cura, né? Ela tinha clara evidência, muitas vezes fazia este diagnóstico à distância e tinha um espírito que a ajudava. Kardec, no livro dos médiuns, às vezes até fala que quando o médium recebe a receita, é médium receitista, não médium de cura. E aqui no caso é uma mistura, porque ela não apenas recebia a receita, ela tinha conhecimento das plantas, tinha um conhecimento médico e muitas vezes o espírito vinha então em seu auxílio para ajudar no diagnóstico e trazer o medicamento. E ela fala que o espírito sempre recomendava a ela o desinteresse moral, a humildade e a abnegação para a perpetuação da faculdade. Olha que interessante. Por isso que Kardec vai estudar em O Livro dos Médiuns também a questão da perda e muitas vezes da suspensão da faculdade mediúnica, né? Porque às vezes o médium, por exemplo, vai começar a levar uma vida sem essas recomendações morais, acaba desviando-se moralmente e acaba ocorrendo muitas vezes esta suspensão da mediunidade. E aqui para a perpetuação, para a manutenção desta sintonia com este espírito sério que dirigia o seu trabalho, ela seguia fielmente as recomendações morais. O que levou, inclusive, Kardec, eu achei muito interessante, escrever aqui o próximo artigo, que se chama Médicos Médiuns. Kardec vai distinguir primeiro médicos médiuns de médiuns médicos, né? Então olha só que interessante. Então os médiuns médicos são estes médiuns que acabam, como diz aqui Kardec, né? Eles acabam recebendo a assistência direta dos espíritos e acabam produzindo curas. Então, há que se ter um total desinteresse material, não se pode cobrar por esta medicina mediúnica,
Ele fala que a faculdade do médium curador nada lhe custou. Não lhe exigiu estudo, nem trabalho, nem despesas. Recebeu-a gratuitamente para o bem dos outros e deve usá-la gratuitamente. E para o próprio sustento, manter o trabalho ordinário. Então, na doutrina espírita, nenhum médium vai viver da doutrina espírita, da mediunidade. Terá a sua profissão convencional, como vimos em Chico, como vimos em Divaldo, em Raul Teixeira, etc. E vão exercer a mediunidade gratuitamente. Esses são os médiuns médicos. São médiuns e utilizam isto para a cura, para o alívio das dores dos sofredores. E aí eles vão ser instrumentos dos espíritos para isso. E o médico médium, então primeiro ele é médico, então ele fez um curso de medicina, qualificou-se, gastou, né? E aqui diz Kardec, quando ele entra pela via da espiritualidade, que lhes abre o espiritismo, consegue muitas vezes desenvolver a faculdade intuitiva, que será um precioso auxílio na prática da profissão. Então ele é médico, ele pode cobrar? Pode cobrar. Mas são assim profissionais, e aqui eu faço até uma extensão do artigo, por conta própria. Podemos dizer não só o médico, mas os profissionais da área da saúde, que cuidam de pacientes, de pessoas com dores, com doenças, com sofrimento físico, sofrimento às vezes até emocional, psicológico. Então você pode falar médico, psicólogo, psiquiatra, terapeutas, homeopatas, enfermeiros, fisioterapeutas, etc. Naturalmente que têm a sua profissão e recebem por isto, mas em sendo pessoas espiritualizadas, não obrigatoriamente espíritas, mas espiritualizadas, pessoas vocacionadas, pessoas que ali no trato com o paciente são pacientes, não são aquelas consultas apressadas que quer se livrar logo do paciente, preocupado apenas com o ganho material. São respeitosos, são acolhedores, humanos, amorosos. Encontramos assim profissionais muito vocacionados, onde a gente vai como paciente e se sente profundamente acolhido. Sentimos que é um profissional diferente, a gente fala mais humano, mais sensível, mais atencioso, preocupado. Esses, Kardec chama porque entraram na via da espiritualidade, acabam criando esta sintonia com esses espíritos que ajudam em nome do amor, se vinculam ao profissional da saúde, às vezes ao seu próprio anjo da guarda, ou às vezes são espíritos que também em nome do bem ajudam nos hospitais, ajudam em consultórios, ajudam em clínicas. Isso nós pudemos ver um pouco na obra do Divaldo que citei, No Rumo do Mundo de Regeneração, por conta da pandemia da Covid, onde ali Filomeno de Miranda descrevia o aparato por conta do volume. No auge da pandemia, muitas pessoas procurando os hospitais, os consultórios, e o desgaste desses profissionais da área da saúde e tudo mais, o quanto os espíritos ali estavam presentes, socorrendo esses profissionais, inspirando esses profissionais que estavam, entre aspas, na via da espiritualidade, de forma que um espírito vem e pode inspirar um diagnóstico, inspirar um tratamento para a cura, para o alívio, sem que isso seja um menosprezo, um desdém ao conhecimento médico ou ao conhecimento profissional da pessoa, até porque não haverá este condicionamento, não haverá esta dependência. O médium não vai criar esta dependência. E na maioria das vezes nem sabe, ele é instrumento inconsciente na mão dos espíritos. Mesmo inconsciente, mesmo sem suspeitar, sem saber, mas por ser uma alma de bem, recebe o auxílio. Antigamente era muito comum, nós tínhamos os farmacêuticos, né? Algumas pessoas que trabalhavam no donos da farmácia, ali ficavam atendendo o público e tal, e conheci inclusive um deles, e era uma alma realmente de bem, via da espiritualidade,
Então, mesmo fazendo atendia ali as pessoas pobres, simples, vocacionado e naturalmente guiado pelos espíritos no diagnóstico e no tratamento, na medicação, sem nenhum desdém aos médicos, né? Mas isso acontecia, os benzedeiros, as pessoas que atendiam lá antigamente, nas farmácias, nas casas, nas chácaras, né? E hoje, portanto, esses profissionais da área de saúde, conforme vimos falando, poderão receber esta ajuda espiritual. Muitas vezes não há necessidade. Muitas vezes o paciente ali está com um caso clássico, o próprio conhecimento do profissional vai ser suficiente para um diagnóstico e para um tratamento. Quando os espíritos sentem a necessidade de uma inspiração, que os espíritos têm esse olhar mais global da saúde do paciente, olham o perispírito, o passado, as causas reais, as causas morais, conforme veremos, eles naturalmente poderão inspirar. Quantas vezes o médico ali de última hora acrescenta um exame, acrescenta um pedido clínico e vai lá e consegue diagnosticar, às vezes são esses espíritos, né, ali inspirando, suspirando, né, no inconsciente do médico, e ele, sem se aperceber, ele acaba sendo um instrumento da espiritualidade. Agora, existe o que cria o bloqueio, existem médicos que não são vocacionados, preocupados com ganho, com prestígio, atendimento impessoal, rápido, né? Esses acabam criando até um bloqueio psíquico para receber esta ajuda espiritual. Existem locais profissionais, vocacionados, que a gente entra e se sente bem, o ambiente é acolhedor, há um clima de espiritualidade, de boas vibrações, e ali um ambiente propício para que os espíritos possam ajudar, né? Porque há casos, há momentos em que não há necessidade, que o próprio médico por si só resolve, e em situações excepcionais, se o espírito, o anjo da guarda do paciente, por exemplo, também pode tentar envolver o médico para inspirar, e esses espíritos agem em nome do amor, sem ferir a lei de causa e efeito. Adentra aí também, portanto, a questão do merecimento do paciente, se houver a necessidade de um auxílio espiritual, pelo menos nos profissionais, conforme falamos, vocacionados, amorosos, que estão na via da espiritualidade, ele encontra um campo de sintonia para poder inspirar esses profissionais. E muitas vezes, conforme falamos, é inconsciente, na maioria das vezes, e às vezes consciente. Às vezes o médico pode ser espírita, ou fragmentos do espiritismo dentro dele aceita o intercâmbio. O médico sabe que ele pode ser instrumento dos anjos, na sua visão, dos bons espíritos. Ele sabe, às vezes até sente o envolvimento. Se é espírita e conhece bem o espiritismo, e às vezes tem até vivência na área mediúnica, porque não é para o consultório virar uma reunião mediúnica, mas o médico tem essa vivência, ele até sente o envolvimento, e de forma mais consciente passa a ser, quando necessário, repita-se, não é para criar essa dependência, pode receber esta ajuda espiritual. E Kardec, por fim, o artigo é muito bonito, vale a pena ler, ele fala que esses médicos vocacionados que adentram a via da espiritualidade, que criam este canal de socorro para os espíritos, saberá conciliar seus interesses com os deveres de humanidade. Então ele pode cobrar pela consulta, mas ele saberá, muitas vezes, pela própria moralidade, terá esse caráter humanitário. Às vezes será médico voluntário em obras sociais, às vezes ele não cobrará de determinados pacientes. Então ele vai saber conciliar as causas humanitárias, até para sustentar esta sintonia com os bons espíritos que poderão inspirá-lo muitas vezes. Então, além de ser vocacionado, desse trato amoroso com o paciente, acolhedor, ele vai ser, muitas vezes, voluntário em obras sociais, vai atender lá como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro, sem cobrar nada, é um trabalho voluntário. Poderá atender pacientes que sabe, sem condições econômicas, abrir uma brecha na agenda para determinados dias atender sem cobrar. Então, naturalmente que vai exercendo aí também a caridade na vivência da sua profissão. Depois aqui um artigo, passaremos por ele mais rápido, o Caid Hassan, curador tripolitano, era aqui uma narrativa de uma pessoa que conviveu com uma pessoa
né, que diz assim, um negro magnífico de Quadai, de 6 pés de altura, que a despeito da barba grisalha conservou toda a energia da mocidade. E esta fazia curas, ele fazia curas. Só que usava um ritual na cura. As pessoas vinham, traziam seus filhos, traziam seus enfermos, e ele é citado um caso aqui. Ele pega como se fosse um fuzil, uma pedra de fogo, e como se fosse acender o cachimbo, ele espalha ali pólvora. E quando chega numa outra cura, há oferendas, né? Então havia, pelo desconhecimento, criou-se ali um ritual. Mas ele era médium de cura, ele produzia curas. Então, às vezes, o meio não é o necessário. Mas como uma pessoa boa, uma pessoa que está curando, claro que os bons espíritos assistem em nome da moralidade da pessoa, que desconhece a metodologia, os meios, também sem ferir, sempre a cura se dá sem ferir a lei de causa e efeito, levando em conta o mérito das pessoas que o buscam. E depois disso vem uma comunicação também na Sociedade de Paris, onde o espírito vai falar, vai distinguir justamente estas curas anímicas, né? Às vezes quando a própria pessoa tem uma boa moralidade, e por ter uma boa moralidade, os seus fluidos pessoais são de qualidade, e muitas vezes não há necessidade da interferência dos espíritos. O seu próprio fluido é capaz de curar. Claro que é uma situação mais excepcional, e cita aqui, por exemplo, o próprio Cristo. Claro que é um exemplo extremo, espírito puro, não era médium. Alguns poeticamente falam médium de Deus, mas Jesus não precisava do auxílio dos espíritos para curar. Era recurso anímico, onde, utilizando-se da lei dos fluidos, que ele muito bem conhecia, e tudo isso potencializado pelo seu amor incomparável, pelo conhecimento, ele produzia as curas. Mas existem, naturalmente, aqueles que são médiuns, realmente são instrumentos dos espíritos para produzir estas curas. O médium fornece ali o próprio fluido, ectoplasma, para produzir, muitas vezes, a cura, e os espíritos potencializam, ampliam os efeitos, né? Sabem para onde direcionar esses fluidos, verificam se a pessoa, dentro da lei de causa e efeito, tem merecimento, e acabam produzindo curas ou aliviando as dores. Então é uma comunicação que vem em reforço. Depois também nessa mesma linha o Zuavo Jacob, que esteve na revista de outubro e novembro de 66. Kardec tece elogios ao Zuavo Jacob, porque era uma pessoa também de boa moralidade, não cobrava, há casos da sua cura. Inclusive no último artigo, se não me falha a memória, novembro de 66, Kardec inclusive fala que ele resolveu, por causa daquele movimento grande de pessoas atrapalhando o serviço e tudo mais, ele suspende o atendimento. Então aqui Kardec fala, tece algumas considerações sobre esta mediunidade de cura do Zuavo Jacob, fala das suas qualidades, portanto era um bom instrumento na mão da espiritualidade, que não sabia se ele poderia voltar ou não a produzir a cura, mas fala que os próprios espíritos já tinham alertado a Kardec que havia um crescimento da mediunidade de cura, porque era uma forma de chamar a atenção. Naquela época os fenômenos intensos, hoje diminuiu bastante, mas ainda existe aqui e acolá, mas chama a atenção, porque a pessoa vai muitas vezes ao médico convencional, não obtém a cura, aí vai na mediunidade na curadora e consegue a cura. Então muitas vezes o diagnóstico certo, a cura, sem dor muitas vezes. O ideal é que a cura espiritual se dê sem instrumentos, com a imposição de mãos. Em casos muito extremos e excepcionais, às vezes acaba acontecendo esse manuseio dos instrumentos, mais para impactar e chamar a atenção para a ação dos espíritos do que propriamente para a produção da cura, impressionar mais os incrédulos, né? Que muitas vezes não há infecção, tem uma asepsia espiritual, também sem dor, uma situação bem excepcional, porque a verdadeira cura espiritual se dá sem instrumentos, através desses recursos fluídicos
muito bem estudados pela doutrina espírita. E as dissertações espíritas serão aqui 2 comunicações, uma do abade príncipe de Hohenlohe, dividida em 3 partes, mas sobre o mesmo assunto, e a última comunicação sobre os adeuses. A primeira comunicação, portanto, dividida em 3 partes, também segue nesta linha da mediunidade de cura, e ela é muito instrutiva, porque ela vai dar uma amplitude para a mediunidade de cura para atingir a cura moral. Porque por isso que ele vai falar aqui que todo mundo é mais ou menos apto a esta faculdade de curadora, principalmente com essa amplitude. Porque lembramos daquele caso de Jesus, quando atende o paralítico de Cafarnaum, a nobre benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo Franco, narra esta história, amplia, falando do paralítico Natanael ben Elias, onde Jesus curou naquele dia na casa de Simão dezenas de pessoas, inclusive o paralítico. E depois, ao final, há um diálogo entre Jesus e Simão, no fundo da casa de Simão, que dava ali para o mar da Galileia. Jesus estava triste, inclusive chorava, mas claro que não é o nosso choro desequilibrado, choro sereno de quem realmente lamentava a invigilância, o descaso da criatura humana, porque Jesus fala, por exemplo, que aquele paralítico que ele havia curado, naquele momento estava aproveitando a saúde recuperada para os desvios e para os vícios morais. E ele fala, não vim para curar corpos, não sou o remendão irresponsável de corpos, eu vim para curar a alma, porque a matriz das doenças físicas estão na doença moral que o indivíduo traz, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a ingratidão, etc. A falta de amor. Então a comunicação vai muito bem nesse sentido, porque ele fala que vai falar então desta faculdade que o indivíduo tem de curar, mas também nesse sentido moral. No físico, nós percebemos aqui que o Espírito vai falar para ser bom médio curador, não é preciso que o corpo esteja apto a servir de canal aos fluidos materiais reparadores, mas que o espírito possua uma força moral que não pode adquirir senão por seu próprio melhoramento. Então, o melhoramento moral do indivíduo o torna apto a produzir esses variados tipos de cura. Às vezes, o seu fluido pessoal salutar, saudável, que reflete a sua moralidade, muitas vezes será capaz, ao se aproximar do enfermo, aliviá-lo, curá-lo conforme a circunstância, mas sobretudo aliviá-lo e fortalecê-lo. E pelo exemplo, pela fala, pelo conhecimento, produzir, como ele diz aqui, a saúde moral. Lembrava-se que na questão de saúde moral há doentes por toda parte e que o dever do médico é ir a toda parte onde o seu socorro é necessário. Então veja, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nos moralizando, sentindo a necessidade da prática do bem, da caridade, que é o amor em ação, nós vamos nos tornando nesse sentido, entre aspas, médiuns curadores, mas mais preocupados nesta cura principal, que é a cura moral do indivíduo. O Espiritismo trabalha principalmente a cura moral do indivíduo. Quando há o Evangelho e o passe, o Evangelho está ali, as preleções evangélicas, as preleções doutrinárias, esclarecendo o indivíduo para renovar-se moralmente. Como Jesus, quando curava, não tornes a errar, para que algo de pior não te aconteça. Então Jesus estava falando de saúde moral, que era a sua ausência, a pessoa moralmente enferma é que desencadeava a doença. Então mesmo quando curava corpos, eles faziam essas recomendações morais para que a pessoa não adoecesse novamente. Então é nesse sentido, dentro dessa amplitude, é que nós vamos entendendo também esta mediunidade curadora. Então nós temos condições de restituir ou
incitar no indivíduo esta busca pela saúde moral, que será responsável pela sua saúde integral. Muitas vezes poderá até ter o corpo enfermo, mas tendo saúde moral, ele vai enfrentar, vai entender, como ele falará aqui na parte 2 da comunicação, melhorando o espírito dos doentes, não se os põe em melhores condições para suportar seus sofrimentos físicos? Então veja que o mais importante é a cura moral. Então, ao convidar a esta reflexão sobre a saúde moral, a pessoa pode até continuar enferma fisicamente, mas terá resignação, o bem sofrer e enfrentará exitosamente a expiação, se redimirá. Porque se a pessoa passa reclamando, a pessoa passa revoltada, critica a Deus, questiona tudo, naturalmente que é um mal sofrer, terá que repetir a expiação. Então vejam o nosso papel diante do conhecimento espírita, o quanto nós podemos propiciar à nossa volta saúde moral, semear, ao menos semear, pela fala, pelo pensamento, pelas boas vibrações, pelo clima vibratório que nós construímos em torno de nós, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, pelo exemplo e pelo esclarecimento. Quando as pessoas nos perguntarem sobre a dor, a própria doença, falarmos das causas do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o quanto nós somos responsáveis pela saúde moral das pessoas, né? Isso é muito importante. E repito, dar o exemplo. E ele diz aqui ainda, na segunda parte, a mediunidade curadora, dentro dessa amplitude que estamos aqui abordando, abarca assim e ao mesmo tempo a saúde moral e a saúde física, o mundo dos encarnados e dos espíritos. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, como médiuns, como dialogadores, nós estamos ali cuidando da saúde moral dos desencarnados, pelo esclarecimento, pela prece, pelas boas vibrações, para que aquele espírito se reabilite moralmente e possa começar uma nova caminhada na direção agora da saúde, do bem-estar, né? E às vezes espíritos que apresentam inclusive dores, incômodos, impressos em seu perispírito, condicionamentos da última reencarnação, e ali acolhidos, envolvidos pelo clima vibratório do grupo, né, que todos os participantes são responsáveis por produzir esse clima, também vai sentindo alívio das suas dores e vai sendo convidado a construir a sua saúde moral. Então vejam a amplitude deste artigo, que vai para o campo da saúde moral e vai inclusive abranger os espíritos. Quanto mais moralizados, melhores condições nós teremos de ensinar. É o progresso intelecto-moral. Então, quanto mais conhecimento e mais moralidade, mais condições nós temos de propiciar àqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, esta saúde moral, né, que na questão dos encarnados refletirá também na sua questão da saúde física, que se muitas vezes não é capaz de erradicar, porque expiações mais graves ou provas mais desafiadoras ali estão instaladas, pelo menos trará a ele resignação para o bem sofrer. E aqui na terceira parte, o Espírito vai dizer: Deus pede que vos melhoreis, que façais esforços constantes para vos purificar e vos leve em conta a vossa boa vontade. Né? Então não é perfeição, né? Não é perfeição, mas é o esforço, como o próprio Kardec já havia definido em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece o espírita pelo esforço de ser uma pessoa melhor. E ele diz aqui: sabeis que, conforme o estado de vossa alma e as aptidões de vosso organismo, podeis, se Deus vos permitir, tanto curar as dores físicas quanto os sofrimentos morais, ou ambos. Olha só, todos nós, dentro dessa conceituação mais extensa, sendo convidados a sermos médiuns de cura, entre aspas, né? Com essa amplitude aqui da saúde física e da saúde moral. Então é muito bonito, né? Até lá, orai, progredi pela caridade moral, pela influência do exemplo, e não deixeis jamais fugir a menor ocasião
de esclarecer os vossos irmãos. Todos os instantes serão oportunidades de atuarmos como médicos, como irmãos que estamos desejando a melhoria do nosso próximo. Como dizia Paulo, né? Sermos essas cartas vivas do Evangelho. Sempre onde nós passamos, deixarmos uma boa vibração, uma boa palavra, um alento, um abraço, um gesto de ternura. E ali nós vamos marcando positivamente a vida das pessoas. E por fim, os adeuses. São várias comunicações curtas de diversos espíritos, e aqui nós deixamos aqui a recomendação para que estudem, falando a respeito da morte, que a morte é transitória, né? Que não acaba com nada, que não temos que temê-la. Por isso os adeuses, né? O título da mensagem. Não é definitivo, para que à luz da doutrina espírita possamos lidar melhor, mais equilibradamente, com o luto, com a desencarnação dos entes queridos. Então são várias comunicações nesse sentido, falando desta vida que segue no além, da amplitude, da vivacidade desta vida, a ponto de um espírito aqui, por exemplo, Kineman, falamos aqui de curas, de fluidos, ele fala que inclusive do lado de lá há tanta vivacidade e os espíritos têm essa percepção dilatada porque já não tem mais o impeditivo da matéria, que o corpo físico funciona como abafador das potencialidades da alma. Esse espírito fala que inclusive ele podia ver os fluidos, este imenso feixe, essa confusão fluídica. Vossos raios visuais de tal modo se aniquilariam que só perceberíeis trevas. Eu vejo, sinto moléculas fluídicas, átomos impalpáveis. Então veja a visão dilatada dos espíritos lá, vendo coisas ricas, inclusive o que para nós aqui é impalpável, incompreensível muitas vezes, a ação dos fluidos. Muitos espíritos, não são todos, mas que detêm essas condições intelecto-morais, conseguem visualizar, porque os fluidos para eles, para os espíritos, né, matéria. Em estados diversos, há vários tipos de fluidos, né, mas nós aqui com as percepções físicas limitadas não conseguimos fazer esse registro. Tem uma mensagem do Dr. Demer falando sobre a epidemia, porque geram tantas desencarnações, né? O medo se apodera, mas ele fala da renovação humanitária que o flagelo destruidor propõe, que a morte não põe fim a nada, e que a hora, essa frase é importante, a hora está marcada para um bom número de habitantes no universo terrestre. Então, há espíritos que trazem, e a maioria, por isso que há uma boa parte, está marcada este período de volta para o mundo espiritual. Não é dia e hora, e às vezes coincide com a pandemia, com a epidemia, e às vezes a pessoa desencarna porque é o seu período de volta. Há espíritos que vêm compromissados no planejamento com tipos de mortes, muitas vezes relacionados a questões do seu passado. E há muitos espíritos também com a longevidade, vêm com um planejamento de tantos anos de vida. É um período. E a pessoa, quando chega este período, poderá desencarnar dessa ou daquela forma, porque não tem um compromisso específico com tipo de morte. Às vezes alguns precisam de uma desencarnação mais violenta, por questões expiatórias, etc. Então há muitas nuances que envolvem um planejamento reencarnatório. Há espíritos que vêm muitas vezes por automatismo da lei, estão aqui vinculados ao ambiente terrestre e não vão às colônias espirituais, não passam pelos departamentos da reencarnação, como diz André Luiz na obra Emmanuel. Estão mais aqui desequilibrados, perturbados, não se desconectam das coisas da Terra e sempre com a permissão divina, é óbvio. Nada acontece sem a vontade de Deus, reencarnam por automatismo da lei, trazem no perispírito impresso as suas necessidades evolutivas e muitos vêm sem um período pré-planejado de tempo de vida, de forma que, por isso que o Espírito fala que a hora está marcada para um bom número, para a maioria, mas há alguns, nessa excepcionalidade que falamos, que vêm sem um compromisso de tempo de vida, para permanecerem no corpo, de forma que poderão desencarnar neste ou naquele acontecimento sem que haja ofensa ao planejamento reencarnatório ou à lei de causa e efeito. Quantas coisas, né? Sempre a revista espírita muito rica
de aprendizados e reflexões. E aqui sempre a nossa profunda gratidão ao nobre codificador por este trabalho de excelência.